Você sabia que a batalha entre Lúcifer e Miguel esconde segredos que a Bíblia não revela? Vamos descobrir mistérios ocultos sobre esse conflito que vão te surpreender. Fique conosco enquanto exploramos perspectivas controversas, relatos apócrifos e interpretações teológicas. O Apocalipse, último livro do Novo Testamento, foi escrito no final do primeiro século depois de Cristo. Durante este período, o Império Romano estava em seu auge, dominando vastos territórios. Esse era um tempo de severa perseguição aos cristãos, que lutavam para manter sua fé em meio à opressão. Essa turbulência fornece o pano de fundo para a criação do Apocalipse, em que a batalha entre Miguel e Lúcifer simboliza uma luta cósmica entre o bem e o mal, espelhando as dificuldades enfrentadas pela comunidade cristã. No contexto judaico-cristão antigo, o Apocalipse não era apenas uma profecia sobre o fim dos tempos, mas também uma metáfora para a resistência contra a tirania. Miguel, o arcanjo protetor, representa a força divina, a ordem e a lealdade a Deus. Lúcifer, por outro lado, é o anjo caído, simbolizando a rebelião, o caos e a escuridão. Este conflito, descrito no capítulo 12, versos 4 a 12 do Apocalipse, não é uma simples batalha física, mas uma guerra espiritual rica em simbolismo. Miguel é apresentado como o grande guerreiro celeste, líder das hostes angélicas que defende o trono de Deus contra as forças do mal. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, é frequentemente associado ao orgulho e à ambição desmedida que conduzem à sua queda. Este conflito entre os dois é pintado de forma grandiosa, com dragões vermelhos, estrelas caindo do céu, e uma guerra que abrange o cosmos, evocando a eterna luta entre a luz e as trevas. A simbologia dessa batalha é poderosa. Representa não apenas a luta física, mas a batalha interna e eterna entre seguir a vontade divina ou ceder à tentação e ao orgulho. Esta narrativa cativante convida-nos a refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Como vemos esse conflito celestial? Quais lições podemos tirar para nossa própria jornada espiritual? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Lúcifer, antes de sua queda, era um ser de destaque entre os anjos. Considerado o mais belo e poderoso dos seres celestiais, ele tinha uma posição privilegiada próxima ao trono de Deus. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, irradiava esplendor e sabedoria, sendo responsável por liderar o coral angelical e, segundo algumas tradições, agir como um mediador entre Deus e os outros anjos. As motivações por trás da rebelião de Lúcifer são complexas e, muitas vezes, são exploradas em textos apócrifos e tradições escondidas, que não estão presentes no texto bíblico oficial. Esses textos sugerem que o orgulho foi o principal combustível para sua queda. Lúcifer começou a almejar o poder de Deus, desejando ser adorado em vez de ser um adorador. O ciúme que ele sentia ao ver os homens, seres criados à imagem de Deus, também inflamou o seu desejo de ascender acima da posição que lhe foi atribuída. O orgulho, o ciúme e o desejo de poder atuaram como motores da sua queda. Ele não queria apenas uma posição de destaque, ele queria ser igual ou até superior a Deus. Essa ambição desmesurada levou Lúcifer a questionar a ordem celestial estabelecida e a instigar uma rebelião. Ele conseguiu persuadir um terço dos anjos a segui-lo, prometendo-lhes liberdade e poder, uma promessa sedutora que semeou a discórdia no paraíso. Refletindo sobre as implicações dessa rebelião, percebemos não apenas um fato histórico, mas um dilema espiritual e psicológico que repercute profundamente na condição humana. O orgulho excessivo e o desejo de ser mais do que se é podem levar a decisões destrutivas, tanto para nós mesmos quanto para os que nos cercam. Podemos ver um paralelo nas nossas próprias vidas quando nossas ambições aumentam nossas expectativas, levando-nos a escolhas difíceis que podem ter consequências duradouras. E você, já sentiu que suas ambições afetaram suas decisões? Comente abaixo. Miguel, o arcanjo, é uma das figuras mais poderosas e intrigantes da Bíblia. Apresentado como um guerreiro celestial, ele é frequentemente visto como um defensor incansável da humanidade
e um símbolo de justiça divina. O livro de Daniel oferece uma das descrições mais notáveis de Miguel, onde ele é retratado como um grande príncipe que se levanta em defesa dos filhos do teu povo, defendendo-os contra inimigos poderosos. Além de Daniel, Miguel aparece em outros textos bíblicos significativos, como na Epístola de Judas, onde ele luta pela posse do corpo de Moisés contra Satanás. Este evento destaca a autoridade e a força de Miguel, mostrando-o como um oponente digno, até mesmo para Satanás, o adversário supremo. Miguel não é apenas um guerreiro, ele é também um protetor. No livro do Apocalipse, ele lidera os exércitos celestiais na batalha final contra o dragão, que é identificado como Satanás. Aqui, sua figura transcende a mera luta física, personificando a luta espiritual entre o bem e o mal. A simbologia de Miguel é rica e multifacetada. Ele representa a justiça divina, aquele que equilibra as balanças e impõe o julgamento de Deus. Além disso, Miguel é visto como um protetor constante, alguém que se posiciona entre a humanidade e as forças das trevas, garantindo que o mal não prevaleça. Estudos adicionais fora dos textos canônicos também mencionam Miguel, enfatizando sua importância nas batalhas angelicais. Textos apócrifos, como o livro de Enoque, descrevem-no como um dos principais arcanjos que lideram os anjos em batalhas cósmicas, reforçando a imagem de Miguel como um combatente divino contra as forças do mal. Com cada aparição e menção, a figura de Miguel se torna mais imponente e crucial dentro da narrativa bíblica, sempre representando a intervenção divina em favor da justiça e da proteção dos seres humanos contra adversidades. No vasto universo dos textos apócrifos, encontramos descrições fascinantes da batalha celestial entre Lúcifer e Miguel, que vão além dos relatos canônicos da Bíblia. Um exemplo é o livro de Enoque, onde se narra uma guerra celestial repleta de detalhes exuberantes. Anjos empunhando espadas flamejantes, gritos de guerra ecoando pelas esferas celestiais, e uma luta tão intensa que abalava os próprios pilares do céu. Esses textos apócrifos não só retratam a batalha de maneira mais vívida, como também levantam teorias controversas sobre a relação entre Lúcifer e Miguel. Alguns estudiosos sugerem que Lúcifer não era apenas um adversário de Miguel, mas que eles compartilhavam uma ligação prévia como irmãos, ou até mesmo como figuras de igual importância antes da queda. Essa teoria desafia as interpretações mais tradicionais, apresentando-os não apenas como inimigos, mas como partes essenciais de uma narrativa maior sobre ordem e caos no universo divino. As diferentes interpretações teológicas desses textos oferecem diversas reflexões. Por um lado, alguns defendem que a visão apócrifa enriquece a nossa compreensão do conflito, oferecendo uma narrativa mais profunda sobre o papel de Miguel como defensor da justiça divina e de Lúcifer como o arquétipo da rebelião e da busca de poder. Por outro, há aqueles que argumentam que essas interpretações podem distorcer a mensagem central da Bíblia, criando confusões e até desinformações teológicas. De qualquer maneira, a existência desses textos apócrifos e as diversas teorias derivadas deles tem um impacto indiscutível na compreensão contemporânea da batalha entre Lúcifer e Miguel. Elas provocam um reexame das figuras envolvidas e nos obrigam a questionar nossas percepções tradicionais. A comparação entre as descrições apócrifas e o texto canônico revela um contraste interessante. Enquanto a Bíblia oferece uma visão mais sutil e simbólica da batalha, os apócrifos pintam um quadro épico e detalhado, quase cinematográfico. A arte e a literatura trouxeram novas dimensões à batalha celestial entre Lúcifer e Miguel, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre esse antigo conflito. Desde a épica obra Paraíso Perdido, de John Milton, até interpretações mais modernas, essas representações artísticas refletem as nuances culturais e históricas de suas épocas. Milton, por exemplo, descreveu uma batalha grandiosa, cheia de dramaticidade e questões morais complexas, capturando a luta entre a luz e as trevas, ordem e caos. Através dos séculos, diferentes culturas retrataram Miguel e Lúcifer
de maneiras que vão além dos textos bíblicos. Na Idade Média, a arte sacra frequentemente mostrava Miguel como o corajoso defensor da fé cristã, brandindo sua espada contra o dragão, símbolo do mal absoluto. Já o Renascimento trouxe uma visão mais humanizada e ambígua dessas figuras, refletindo as novas descobertas e incertezas teológicas da época. As simbologias artísticas de luz e trevas carregam significados profundos. Lúcifer, como o portador da luz, desafia as noções de redenção e queda, enquanto Miguel representa a virtude e a ordem divina. Essas representações nos convidam a refletir sobre a dualidade inerente ao espírito humano e os conflitos internos que todos enfrentamos. O impacto dessas obras na imaginação popular é imenso. Elas não apenas moldaram a visão coletiva sobre a batalha celestial, mas também inspiraram incontáveis outras criações em diversas mídias. Filmes, livros e pinturas continuam a explorar essa eterna luta, reimaginando-a para novas gerações. Comparar essas interpretações artísticas com os textos bíblicos revela uma rica tapeçaria de crenças e questionamentos. Enquanto a Bíblia oferece um relato mais direto do conflito, a arte e a literatura expandem nossos entendimentos e provocam novas reflexões. Então, qual obra de arte ou literatura você acredita capturar melhor essa batalha? Comente abaixo e compartilhe sua perspectiva. A batalha entre Lúcifer e Miguel pode ser interpretada como uma luta interna entre o bem e o mal dentro da alma humana. Essa metáfora não apenas agrega uma dimensão psicológica rica, mas também uma espiritualidade profunda que ressoa no nosso cotidiano. É a eterna batalha entre o desejo de seguir o caminho da virtude e as tentações que nos desviam para a escuridão. No plano psicológico, esse conflito representa nossas próprias rebeliões contra valores e princípios morais. É comum nos encontrarmos divididos, com uma parte de nós ansiosa por elevar-se espiritualmente, enquanto outra parte luta contra nossos instintos mais baixos. A rebelião de Lúcifer, sua queda da graça e a subsequente batalha com Miguel espelham esse drama interno que todos experimentamos em algum momento. Espiritualmente, a narrativa da rebelião de Lúcifer e a batalha celestial refletem temas universais de redenção e sacrifício. A história nos lembra que mesmo na escuridão mais profunda, há a possibilidade de redenção e da reconquista da luz. Esse ciclo de queda e ascensão se repete nas vidas dos crentes, que batalham diariamente para manter sua fé e vencer suas próprias fraquezas. Vamos considerar alguns exemplos bíblicos e históricos que ilustram essa metáfora. Pense na vida de Davi que, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, enfrentou suas próprias batalhas internas de pecado e arrependimento. Ou Paulo, cuja conversão de perseguidor de cristãos a um dos maiores apóstolos demonstra o poder transformador da redenção. Assim, a batalha celestial não é apenas um evento distante no cosmos, mas uma poderosa metáfora para nossa jornada espiritual e individual. Cada passo que damos em direção ao bem ou ao mal molda nossa alma, assim como a batalha entre Lúcifer e Miguel moldou os céus. E você vê essa batalha refletida na sua vida espiritual? Deixe seu comentário. A vitória de Miguel sobre Lúcifer não é apenas uma batalha de forças celestiais, mas um símbolo profundo na teologia cristã. Quando olhamos para Miguel, não vemos apenas um ser poderoso, mas o campeão da justiça divina. A sua vitória sobre Lúcifer representa a supremacia do bem sobre o mal, oferecendo aos crentes uma garantia de que, independentemente da força das trevas, a luz prevalecerá. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é visto pelas tradições cristãs como o defensor do povo de Deus. A sua vitória sobre Lúcifer, uma figura que incorpora rebelião e corrupção, reforça a noção de que a justiça divina é inexorável. Esta batalha cósmica é mais do que uma simples referência bíblica. É uma metáfora poderosa que ressoa com a promessa da vitória inevitável do bem. Para os cristãos, é um lembrete de que a luta contra o mal é contínua, mas que a justiça de Deus será sempre conquistadora. Em diferentes tradições cristãs, a interpretação dessa batalha pode variar, mas todas reconhecem a importância simbólica da vitória de Miguel. Na teologia católica, Miguel é o arquétipo do anjo guerreiro,
o protetor da igreja e o líder das hostes celestiais. Já nas tradições ortodoxas, ele é frequentemente invocado como guardião e protetor contra as forças das trevas. Para os protestantes, a batalha reforça a fé na redenção e a certeza de que o mal será derrotado no fim dos tempos. A batalha se encaixa na narrativa maior da redenção e salvação, onde a vitória de Miguel é um prenúncio da derrota final de Satanás e do triunfo do reino de Deus. Isso traz uma mensagem poderosa de esperança para os cristãos. A salvação está garantida e a justiça divina prevalecerá. É um incentivo para perseverar na fé, confiando que, assim como Miguel derrotou Lúcifer, o bem triunfará sobre o mal no desenrolar do tempo. Assim, a vitória de Miguel sobre Lúcifer é mais do que um evento isolado. É uma pedra angular na teologia que reforça a fé na justiça divina e na vitória definitiva do bem. É um lembrete constante de que, apesar das batalhas que enfrentamos, a luz de Deus iluminará e prevalecerá sobre todas as trevas. Na contemporaneidade, a batalha entre Miguel e Lúcifer tem sido objeto de inúmeras interpretações que vão além do texto literal da Bíblia. Algumas dessas visões contemporâneas sugerem que este confronto representa mais do que uma simples luta entre o bem e o mal. Ele é visto como um arquétipo de conflitos internos humanos e dilemas morais. Teorias simbólicas modernas têm sugerido elementos psicológicos profundos na batalha, com Lúcifer representando o orgulho, a rebeldia e a queda da humanidade, enquanto Miguel simboliza a justiça, a ordem divina e a redenção. Essa abordagem tenta entender a batalha como uma metáfora para o constante conflito interno vivido por cada ser humano entre forças de destruição e forças de salvação. Essas interpretações simbólicas têm um impacto significativo na teologia atual. Elas oferecem uma nova lente para a compreensão da espiritualidade moderna, onde as histórias bíblicas não são apenas lidas como eventos históricos, mas como lições recorrentes que se manifestam nas nossas vidas diárias. Isso permite um diálogo mais profundo e aplicado entre a tradição viva da Bíblia e os desafios contemporâneos. As implicações dessas visões são vastas. Para muitos, essas interpretações renovadas enriquecem a espiritualidade, oferecendo um caminho para conectar realidades espirituais e emocionais de forma mais concreta. A ideia de que a batalha entre Miguel e Lúcifer se desenrola dentro de nós mesmos pode ser uma fonte poderosa de inspiração e autoperdão, ajudando a reencontrar um equilíbrio entre as forças opostas que enfrentamos. Por outro lado, essa perspectiva moderna também pode afetar como os crentes percebem as suas práticas religiosas. A simbologia e as narrativas tornam-se ferramentas de exploração interior, levando a uma espiritualidade que não é apenas exterior, mas profundamente introspectiva. Uma comparação entre as interpretações tradicionais e modernas revela um interessante contraste. Enquanto a abordagem tradicional foca-se no literal e histórico, as modernas convidam a uma leitura pessoal e simbólica. Ambas têm o seu valor, mas a crescente aderência às visões contemporâneas levanta a pergunta: considera essas interpretações modernas mais convincentes? Compartilhe sua opinião. A batalha épica entre Lúcifer e Miguel é cercada por uma série de interpretações errôneas e mitos que precisamos esclarecer. Uma das perguntas frequentes é: quando Lúcifer matou Miguel? Na verdade, a Bíblia nunca narra um evento onde isso ocorre. A ideia de uma batalha física ou de um embate mortal é, muitas vezes, uma interpretação exagerada ou totalmente inventada por culturas populares e diversos meios de comunicação. Para entender melhor, vamos analisar alguns textos bíblicos frequentemente mal compreendidos. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, lemos sobre uma batalha no céu onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, identificado como Lúcifer e seus anjos caídos. No entanto, o texto não descreve uma morte ou destruição definitiva. Em vez disso, fala sobre a expulsão de Lúcifer do céu, sinalizando uma vitória simbólica do bem sobre o mal. Essa passagem é frequentemente citada fora de contexto, levando muitos a interpretar literalmente o que é, na verdade,
uma metáfora sobre a luta contínua entre forças divinas e malignas. É importante refletir sobre a responsabilidade de uma interpretação precisa e informada das Escrituras. Mal entendidos como esses podem distorcer nossa compreensão da mensagem bíblica e do verdadeiro significado dessas narrativas. Além disso, a cultura popular muitas vezes distorce narrativas bíblicas para fins dramáticos ou sensacionalistas. Filmes, livros e até jogos eletrônicos apresentam uma versão hollywoodiana da batalha entre Lúcifer e Miguel, exagerando ou reinterpretando eventos para criar uma narrativa mais emocionante. Esse tipo de representação costuma ser mais uma obra de ficção do que uma fonte confiável de informação teológica. Portanto, ao nos depararmos com esses mitos e interpretações errôneas, devemos nos voltar para as Escrituras com uma mente analítica e um coração aberto, buscando sempre um entendimento mais profundo e preciso. Afinal, uma interpretação informada nos aproxima mais das verdades espirituais e reforça uma fé baseada em conhecimento sólido e reflexivo. A batalha entre Lúcifer e Miguel é, sem dúvida, uma das histórias mais fascinantes da teologia cristã. Desde suas origens com a rebelião de Lúcifer e a lealdade inabalável de Miguel, até as interpretações modernas, ela oferece um rico cenário de luta entre o bem e o mal, luz e escuridão. Essa batalha narrada em Apocalipse 12 não é apenas um confronto épico no céu, mas sim um reflexo das lutas espirituais que enfrentamos diariamente. Para muitos crentes, a resistência de Miguel serve como um poderoso símbolo de fé e perseverança. Ele nos lembra que, mesmo diante das forças mais temíveis, a crença inabalável na justiça divina pode nos guiar e fortalecer. As implicações dessa batalha não se limitam ao mundo espiritual. Ela tem um impacto profundo na teologia cristã e se infiltra na arte, na literatura e na cultura popular. A imagem de Miguel derrotando um dragão, frequentemente associada a Lúcifer, é icônica e adorna inúmeras catedrais, pinturas e esculturas ao redor do mundo. Esse simbolismo é uma poderosa representação da vitória da luz sobre a escuridão, um tema eterno que ressoa em várias culturas e épocas. Mas além da narrativa visual, essa história nos convida a uma reflexão pessoal. Como podemos, em nossas próprias vidas, canalizar a força e a fé de Miguel? O que essa batalha nos ensina sobre nossos próprios dilemas e confrontos internos? A luta entre Miguel e Lúcifer pode ser vista como um convite para examinarmos nossas próprias batalhas espirituais, nos inspirando a buscar uma fé mais profunda e um compromisso renovado com nossos valores e crenças. Entender essa batalha, em todo o seu simbolismo e complexidade, é essencial para qualquer pessoa que deseja aprofundar sua compreensão do cristianismo. Ela nos ensina sobre a natureza da fé, da resistência e da redenção. Nos desafia a enfrentar nossos próprios demônios com coragem e a manter nossa fé intacta, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Que essa reflexão possa incentivar cada um de nós a aplicar essas lições em nossas vidas diárias, fortalecendo nosso espírito e nos guiando em nosso caminho espiritual. Cada batalha celestial não é apenas um confronto de forças, mas um reflexo das eternas batalhas espirituais que enfrentamos em nossas próprias vidas. A épica batalha entre Miguel e Lúcifer nos oferece mais do que um simples relato. Ela nos incita a refletir sobre nossa própria fé e resiliência. Se você deseja continuar descobrindo os segredos ocultos da Bíblia, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo. Sua participação nos ajuda a desvelar mais dessas misteriosas revelações. No canal Reflexões Bíblicas, nossa missão é iluminar os textos sagrados e revelar os mistérios velados que desafiam nossa compreensão. Não deixe de fazer parte desta jornada reveladora conosco. Agradecemos a cada um de vocês por nos acompanhar até aqui. Continuem a refletir e a explorar, pois há muito mais a ser descoberto e desvendado. Que a luz do conhecimento nos guie sempre. Até nosso próximo vídeo.